gente vai estar fazendo um lindo filtro dos sonhos de crochê. Para esse trabalho, eu vou estar precisando de uma caixa de papelão, linhas. Eu aqui vou trabalhar com uma variação de 4 cores, mas você pode estar trabalhando com ou sem variação. Cola quente. E o item opcional seriam umas pontinhas ou pérolas, umas bolinhas assim para decorar. Esse é um item opcional. Outra coisa que a gente vai estar precisando também é um pente, de preferência um pentinho fino. E agora vamos já começar o nosso trabalho. Então, para começar essa peça, eu separei a bolinha que eu quero aqui, que ela vai ficar bem no meio. Então, eu vou iniciar com 8 correntinhas, que é o que dá o contorno nessa minha bolinha. Dependendo do tamanho da bolinha que você escolher, vai lá, mede em torno dela para saber o tamanho da correntinha. Pode ser maior ou menor. Vamos fazer essas 8 correntinhas e eu volto lá no final. Eu fiz 8 correntinhas, medi aqui na minha bolinha e achei um pouco apertado. Então, eu aumentei para 10. Vou fechar lá no final. E agora, dentro desse círculo que eu criei, eu vou estar colocando 24 pontos altos. Eu inicio com 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e já vou para o segundo ponto alto. E aqui dentro, eu vou estar colocando 24 pontos altos. Fiz o meu círculo aqui com 24 pontos altos, vou até colocar agora minha bolinha aqui no meio, ó, vai dar certinho. Esse fiozinho que eu usei para iniciar, depois eu vou passar por dentro dela, só que eu não vou colocar ela agora, não. Fiz os 24 pontos altos, vou vir aqui, ó, contar 1, 2, 3 lá de baixo e pegar num baixíssimo fechando. Agora aqui, eu vou arrematar para estar mudando de cor. Mas você pode continuar na mesma cor, não tem problema, ou tá trabalhando com 2 ou 3 cores. No final, quando você vê a peça pronta, aí você pensa no esquema de cores que vai estar fazendo. Esse fio que sobrou aqui do arremate, eu já vou esconder ele quando eu for trabalhando. E agora, na mudança de cor, eu vou iniciar com 3 correntinhas equivalentes a um ponto alto, 1, 2, 3. Vou dar um intervalo de mais 3 correntinhas. Pular um ponto de base e pegar no próximo com ponto alto. Dou um intervalo de 3 correntinhas. Pulo um ponto de base. Deixa eu dar o zoom aqui. Tá muito claro. Aqui acho que melhor. Eu pulo um pontinho de base e pego no próximo com ponto alto. E vou fazendo toda essa carreira assim. Na descrição do vídeo tem o gráfico completinho desse filtro dos sonhos, tá? Coloquei ali meu último ponto alto, ficou um intervalinho de um ponto de base de onde eu comecei. Coloco mais 3 correntinhas para finalizar, porque eu iniciei em ponto alto. E venho aqui na terceira correntinha e fecho com um baixíssimo. Aqui, ó, aquele fio rosinha que eu iniciei, eu já escondi ele na minha trama. Então, eu só vou ficar realmente com esse fiozinho aqui, que é o que eu vou colocar a minha bolinha. Agora, nessa carreira, aqui dentro desses buraquinhos que a gente criou, a gente vai estar colocando 4 pontos altos. Iniciamos com 3 correntinhas, equivalentes a um ponto alto. E vamos estar colocando 4 pontinhos altos dentro desse buraquinho.
nesse intervalinho aqui do ponto alto de base, a gente vai dar uma correntinha. 4 pontos altos dentro do buraquinho. E uma correntinha de intervalo, sem pegar lá embaixo. Só vai lá embaixo quando é dentro do buraquinho, os 4 pontos altos. Quando chega no ponto alto de base, a gente dá uma correntinha de intervalo. E a gente vai fazer até aqui o final. Cheguei ao final da carreira aqui colocando 4 pontos altos dentro do último buraquinho e vou dar uma correntinha e vir no terceiro ponto aqui em cima, ó, e fechar num baixíssimo. A gente vai encerrar com uma correntinha porque o nosso motivo ele é constituído de 4 pontos altos e uma corrente, 4 pontos altos e uma corrente. Então, se a gente começou com ponto alto, a gente finaliza com corrente. Finalizada aquela minha carreira, agora eu vou iniciar uma que ela vai começar aqui naquele buraquinho que a gente criou para fazer com a correntinha, ó. Fizemos 4 pontos altos e uma corrente, então dentro desse buraquinho de corrente que eu criei, eu vou dar um ponto baixo para iniciar a carreira e vou dar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui no próximo buraquinho que eu criei com aquela correntinha e dar um ponto baixo. Novamente, 4 correntes. Cuidar para não fazer muito apertadinha essa corrente, tá? Para não fechar o trabalho. Se bem que quando a gente colocar ele abertinho, ele já laceia um pouco, mas a gente vai ter esse cuidado. 4 correntinhas nesse intervalo de 4 pontos altos e um pontinho baixo aqui, fechando no buraquinho. E a gente vai fazer até aqui o final. Cheguei ao finalzinho aqui das minhas 4 correntinhas, vou vir lá dentro do primeiro ponto baixo que eu criei e vou tirar tudo num baixíssimo. Vou dar uma corrente, que vai equivaler a um ponto baixo, e mais uma corrente que faz parte do meu motivo. Vou laçar aqui. Ó, aqui, aquele fiozinho tinha ficado no começo, então agora eu vou aproveitar para esconder ele aqui dentro. Então, fiz as 2 correntinhas iniciais, uma equivalente a um ponto baixo e a outra equivalente a uma corrente, e vou colocar aqui dentro do buraquinho 3 pontos altos. Vou dar uma corrente de intervalo e colocar mais 3 pontos altos, tudo no mesmo buraquinho, ó. Foi um total de 6 pontos altos com uma correntinha de intervalo. Vou dar uma corrente e agora nesse pontinho baixo de base, eu vou vir e vou fazer um ponto baixo. Vou iniciar o próximo motivo dentro da próxima argolinha com uma corrente, 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo, retomo no mesmo elinho lá de base e faço mais 3 pontos altos. Dou uma correntinha, venho no ponto baixo de base e dou mais um ponto baixo. E assim eu vou repetindo esse motivo até aqui o finalzinho. Finalizei a minha última pétalazinha aqui, ó.
coloquei 3 pontos altos, uma corrente de intervalo, 3 pontos altos, vou dar uma correntinha para finalizar a pétala igual às outras e vou unir aqui, ó, no primeiro pontinho que eu dei, eu vou unir num ponto baixíssimo. E agora a gente vai para a última carreira da parte central do nosso filtro dos sonhos. Eu vou estar trocando de cor, mas como eu já disse antes, essa foi uma opção minha. Cada uma faz do jeito que gostar mais. Então, eu vou estar iniciando dentro daquele último ponto que eu fiz lá, eu vou colocar uma corrente, que equivale a um ponto baixo, e vou colocar 2 correntinhas. E agora, dentro daquele buraquinho que eu deixei lá, eu vou fazer aquele trabalho de 3 pontos altos. Muito semelhante ao que eu fiz anteriormente, ó. 3 pontos altos, uma correntinha de intervalo e 3 pontos altos novamente. Porém, quando eu chego aqui nesse final dos 3 pontos altos, ao invés de dar uma correntinha, eu vou dar 2 correntinhas e pegar num ponto baixo lá no ponto de base, lá embaixo, naquele pontinho baixo de base. E vou repetir o processo. 2 correntinhas. Aqui naquele meio que eu deixei, eu vou botar 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas e pego num ponto baixo, lá no ponto baixo de base. E assim eu vou fazendo até aqui o final. Chegando aqui no final da última pétala, fiz o motivo de 3 altos, uma corrente, 3 altos. Vou dar mais 2 correntinhas e pegar lá dentro da primeira correntinha que eu fiz, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer um baixíssimo. E no meu caso, que vou trocar de cor, eu vou arrematar. Quem não for trocar de cor, vai vir daqui até aqui, ó, esse buraquinho aqui no meio, tudo em ponto baixíssimo, porque a gente vai começar o nosso motivo agora nessa uma correntinha que a gente deixou no intervalo da pétala. Então, aqui, ó, no miolinho da pétala, 3 altos, uma corrente, 3 altos, eu li naquela correntinha, eu vou iniciar dando uma correntinha que equivale a um ponto baixo, e vou dar mais 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. E vou vir aqui no próximo buraquinho da pétala e dar um pontinho baixo. Mais 6 correntinhas. Venho aqui e dou um pontinho baixo. Tem que cuidar para a correntinha não ficar muito apertada. E não tem problema se ela vai dar uma fechadinha, mas depois com a próxima carreira ela já começa a abrir. Então, eu tô chegando aqui no final, ó. Eu circundei todinha a minha flor de correntinhas. Eu vou fazer as minhas últimas 6 correntinhas, cuidando para não fazer muito apertada. Na verdade, faço bem soltinha, que a tendência da correntinha é ela ser um pouco mais apertada. Vou pegar aqui nesse meu primeiro, fechar num baixíssimo.
Ó, eu vou ajeitar. Depois, quando a gente botar no arquinho, ela vai ficar bem bonitinha. E vou iniciar fazendo uma correntinha que equivale a um ponto baixo e mais 3 correntinhas. Vou pular uma, 2 correntinhas de base e pegar na terceira com um ponto baixo. 3 correntinhas, pular uma, 2 e pegar na terceira com ponto baixo. E assim eu vou fazer todinha essa carreira. Fechei essa carreira com 3 correntinhas aqui, ó, em ponto baixíssimo. Agora eu vou correr 2 pontos baixíssimos até o meio desse intervalo de correntinhas que eu fiz e vou fazer 4 correntinhas. E aqui no miolinho dessa correntinha de base, eu vou botar um ponto baixo. Opa, fui puxar o fio e acabei desmanchando o meu trabalho aqui. Vou vir até aqui o meio baixíssimo. Uma correntinha equivalente a um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no meio e boto um ponto baixo. Mais 4 correntinhas. Venho aqui no meio e coloco um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final dessa carreira. Tô chegando aqui no meu finalzinho, ó. E vou apagar essa luz para ficar mais fácil a visualização de vocês. Vou dar as últimas 4 correntinhas aqui. Nossa, enrolou um fio aqui. 1, 2, 3, 4. Vou vir aqui dentro da primeira correntinha que eu botei, que equivalia a um ponto baixo, e vou fechar num baixíssimo. Agora, com baixíssimo, eu vou correr até a metade. Deixa eu abrir aqui, ó. Aqui, fechei com um baixíssimo, certo? Deixa eu tirar a agulha que tá refletindo. Fechei com baixíssimo. Vou vir correndo de baixíssimo até a metade dessa minha argolinha aqui. Feito isso, cheguei na metade dela, vou lá embaixo, vou puxar, fazer um ponto equivalente a um ponto baixo. E agora eu vou dar um intervalo de 5 correntinhas. 5 correntinhas, pego aqui no meio e dou um ponto baixo. Cinco correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, venho e pego no meio da argolinha de baixo. E assim eu vou fazendo até o final da carreira. Lembrando que agora essa parte da telinha, a cada carreira, o intervalo de correntinhas aumenta uma. A primeira foi 3, depois 4, agora eu já tô em 5. Então, o número que você quiser fazer, o tamanho que você quiser fazer o filtro dos sonhos, vai sempre aumentando o número de correntes. Eu sugiro não passar de 10 correntinhas, porque senão acaba ficando muito furado. Então, eu vou continuar fazendo. Quando eu chegar no final do meu filtro, a gente volta para ver como é que ele ficou e fazer a montagem. Finalizada a parte do meu filtro dos sonhos, eu aqui fiz essa barra até um intervalo de 8 correntinhas. Eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. E agora eu confeccionei aqui, ó, 5 correntinhas. Deixa eu alinhar aqui. Elas têm 2 delas 40 correntinhas. 2 delas 50 correntinhas e uma 60 correntinhas. Eu coloquei já a bolinha aqui para vocês verem onde ela começa e termina, tá? Mas não precisava ser colocado agora, eu podia ter colocado um pouco depois, só na hora de finalizar o trabalho.
Agora a gente vai começar a confecção do arco, onde a gente vai acomodar o nosso filtro dos sonhos. Agora, para fazer o arco, a gente vai pegar aquela caixa de papelão, abrir ela, colocar o nosso molde em cima e circundar ele um pouco maior do que ele é já, porque a gente quer que ele fique bem esticadinho. Então, a gente vai fazer, com a ajuda do lápis aqui, a gente vai fazer esse círculo em volta, ó, um pouco maior do que ficou o nosso molde. Fizemos essa marcação. Fiz a minha marcação aqui. Eu posso contar também com a ajuda de um pratinho para ela ficar bem redondinha. E vou marcar um pouco mais, uma bordinha de aproximadamente 1 centímetro por fora dessa marcação que eu fiz. Agora a gente vai recortar essa parte de fora aqui no contorno que a gente fez. E agora a gente vai tirar essa parte interna também. A gente faz um furinho aqui no meio e vai indo em direção ao nosso risco ali e cortando. Esse processo a gente vai fazer em 2 ou 3 partes da caixa. É bom fazer em 3 para ficar bem durinho, bem firmezinho o nosso arco e ele com o tempo não começar a ceder com o peso da peça. Como eu trabalhei com uma linha bem fininha, com 3 arquinhos o meu já vai segurar bem. Se trabalhar com uma linha mais grossa, pode estar fazendo até mais arquinhos desses, todos eles iguais. 3 ou mais arquinhos. Cortados meus arquinhos, eu optei por fazer 4 arcos. Eu vou vir com a cola quente e vou colar de 2 em 2, deixando essa parte aqui, que é estampada da caixa, para dentro onde tem a cola. Vou ser bem generosa na cola, porque a cola ajuda também a ficar bem firmezinho o meu trabalho. E vou colar essas duas, uma na outra. Apertar bem. Reservar. E vou colar agora essas duas aqui. Terminado de colar os dois eles, se achar que ficou muito disparelho, pode vir com uma lixinha, ó, só para alisar as bordas, mas não tem problema se ficou muito disparelho, se ficou disparelho não, ó, se ficou muito maior, aí sim, vem com a tesoura, tira esse excesso aqui que ficou na parte de fora, esse bico, e vem com uma lixinha. Pode ser essa lixinha comprada na ferragem, pode ser uma lixinha de unha. É só mesmo para dar um acabamento. E essa parte aqui não ficar tão rígida. Faz nas duas. E agora a gente já vai começar, então, a trabalhar a nossa pecinha, a aplicação do crochê. Agora, somente com uma parte dos arcos, a outra parte eu tô reservando aqui. Eu vou colocar minha pecinha do avesso. Esse fiozinho aqui no meio eu ainda continuo reservando ele. Coloquei ela do avesso. E eu tenho aqui, ó, vários fiozinhos que eu já deixei cortado. Uns 5, 6 centímetros cada um. E eu vou pegar uma argolinha dessas, vou passar por dentro e vou prender. E vou,
com a ajuda de uma fita adesiva, que eu podia estar usando direto a cola quente, mas nesse primeiro momento eu vou estar usando a fita adesiva, só para criar o parâmetro. E prendi ali a minha fitinha. Agora, eu vou contar... Nossa, o celular tá mexendo aqui. 14 até aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui na 14 eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Tentar pegar com a ajuda de uma reguinha para deixar bem retinho aqui onde é que eu vou colocar a 14. Deixar bem no meio do círculo, porque aqui a gente fechou com 28 argolinhas. E aqui a gente prende a nossa argolinha número 14. A gente vai fazer o mesmo processo agora aqui, ó, dividindo o nosso círculo em 4 e pegando na argolinha número 7 aqui. Ó, ficou 7 pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 pra cá. Então, a gente vai ter que pegar como? Nessa daqui e na do lado, na 7 e na 8. Sete e 8. Aqui eu fiz o cordãozinho, as cordinhas bem curtinhas, podia ter feito maior para facilitar o trabalho. E eu vou colocar aqui, ó, centralizando no risquinho que eu já tinha marcado. Deixa eu mostrar aqui, ó, o risquinho que eu marquei quando eu dividi por 4. Eu vou colocar que esse pontinho fique na direção dele. E vou fixar com a fita essas duas cordinhas. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, vindo de lá no 7 e no 8, fixando aqui. E a partir disso, eu começo a vir fazendo a mesma fixação em todos esses elinhos que eu tenho. Finalizei a colocação aqui nessa peça. A minha até o arquinho ficou um pouco pequeno, podia ter ficado mais justinho. Aqui na outra peça de arquinho, eu fiz 5 risquinhos com uma separação de 2 centímetros entre cada um. E eu vou pegar aquelas correntinhas, as de 40 centímetros, eu vou estar colocando aqui com a cola quente na parte de fora, nos 2 risquinhos da parte de fora. Já com a bolinha ali, né? Vou fixar as 2 correntinhas de 40 correntinhas. Eu fiz com 40, você pode fazer maior, pode fazer menor, não tem problema. Agora, de fora para dentro, nas outras 2, a gente vai colocar as correntinhas de 50 pontos. De 50 correntinhas. São 2. E a do meio é a que a gente fez maior, a única que a gente fez com 60 correntinhas. Pode deixar um espacinho entre o fio e a bolinha ali, o arco e a bolinha, porque agora a gente vai estar vindo com aquela parte que a gente já aplicou o filtro dos sonhos, colando aqui por cima. Vamos aplicar tudo a cola quente e aplicar aquela peça. Depois de unir as 2 peças, eu vim envolvendo elas todinhas com um fio
Aqui eu tô usando o barbante número 6, que é da mesma tonalidade que eu usei para fazer esse crochê. Eu podia também ter usado a mesma linha. Como ela era muito fininha, eu decidi usar esse aqui para adiantar o serviço. E assim eu vou enrolando, ó, e pegando por dentro de toda a última sequência das correntinhas. Elas têm que ficar bem justinhas aqui no aro, para que ele fique bem apertadinho e esticado. E enrolo bem, tampando todos os buraquinhos. Aperto assim, ajudo com a unha. Até bem aqui o final. Eu volto aqui no finalzinho para mostrar como é que a gente vai fazer esse arremate. Quando eu chego aqui no finalzinho, eu boto meu fio numa agulhinha de tecelagem, vou mais uma vez lá na frente, chego aqui nesse último que eu coloquei e vou passar uma e 2 vezes por dentro dele, apertando. Aperto bem, trago um pouquinho mais para cima e faço de novo esse processo. Passo ele ali, tirar essas alcinhas. Só que agora ele criou essa alça e eu vou fazer isso aqui nela. Passei uma vez e vou passar mais uma e apertar bem. E agora, esse fiozinho aqui, com a agulha, eu venho escondendo ele por dentro de toda essa trama enrolada que eu fiz. Posso tirar num pedaço aqui só para facilitar. E vou escondendo ele por uma boa parte, aproveitando aqui, ó, e ajudando para esconder aquele nozinho que a gente fez. Também passar por dentro dessa trama aquele nozinho. E segue fazendo para ele ficar bem escondidinho e nunca soltar. Se sobrar um pedaço muito grande de fio, eu posso até chegar à parte aqui de cima, que é onde eu vou fazer a alça para pendurar. E assim, eu vim daqui de baixo, ó, trazendo esse meu restante de linha até aqui em cima, que eu vou usar para depois fazer o acabamento lá. E agora, a gente vai fazer as peninhas aqui na parte de baixo. Eu fui andando com o fio aqui até a metade, que é a parte onde eu vou pendurar. Fiz uma correntinha e fechei com um círculo lá em cima para eu poder estar pendurando. E agora fazer as peninhas. Eu aqui já fiz algumas e deixei a última para fazer com vocês. Eu optei por estar fazendo com o barbante e misturando um pouco da linha que eu usei ali no motivo. Porque com a linha Anne, ó, a peninha fica muito ralinha e perde volume. Então, eu optei pelo barbante para ter mais volume. Para fazer a peninha, essas aqui eu usei 5 fios para cada lado. Essa do meio eu vou estar usando 6 fios para deixar ela um pouco maior. Com aquele rabinho que sobrou aqui, que a gente deixou lá no início, a gente vai passar a nossa bolinha, para deixar ali na base, como eu já fiz nessas. Agora ficou difícil de passar a bolinha aqui. Então, agora passada a bolinha, eu já separei aqui 6 fiozinhos de aproximadamente 10 centímetros para cada lado. E um aqui do barbante eu substituí por 4 fios da Anne, tá?
porque eu gosto de fazer essa mescla, botar um pouquinho do fio da Anne no meio para a peninha ficar colorida. Eu vou pegar o fiozinho assim, dobradinho ao meio, juntar as duas pontinhas, passar por baixo, passar aqui por dentro e apertar. Aperto tanto na lateral quanto levando ele para a parte de cima. Chegou na parte de cima, aperto mais um pouquinho. Pego o próximo fio que eu tinha deixado separadinho, agora eu vou dar um zoomzinho aqui para melhorar. Vou passar as duas pontinhas por baixo, que agora eu tô fazendo desse lado. Passo as duas pontinhas por dentro daquela argolinha que ficou. Aperto na lateral e agora aperto puxando para cima, indo de encontro lá com o outro. Quero misturar uma cor, mas sem deixar muito forte. Eu boto só um fiozinho da Anne junto e faço o mesmo processo. Só que aí com o fiozinho da Anne junto com o outro, passa por dentro do elinho dos dois, ó. E quando eu for fazer com aqueles que eu optei por substituir o fio do barbante por 4 fios da Anne, eu vou fazer com ele dessa forma. Eu já vou colocar eles aqui, ó. E vou colocando até embaixo, um para um lado e um para um lado e um para o outro. Esses fios aqui que eu cortei, no total de 6 fios para cada lado, que vai ficar com 12 pontinhas em cada lado. No final eu volto pra gente finalizar e dar um acabamento bem bonito nessa peninha. Terminado de colocar os fiozinhos, agora eu vou pentear. Eu tenho aqui um pentinho que ele é mais grosso de um lado e mais fininho do outro. Para dar o acabamento no final, é bom mesmo aquele pente fininho do piolho. Aí eu começo aqui com a parte mais aberta, penteando. Quando a cerda começa a abrir, eu venho com a parte mais fininha, abrindo bem as cerdas do meu barbante. Se eu tivesse trabalhando somente com a Anne aqui, a Anne ela vai sumindo, porque ela é muito fininha. Então, por isso que eu coloquei o barbante para dar um volume maior. E vou penteando ela até ficar bem abertinha. Arrumo ela para baixo, assim, ó, para colocar ela num formato de peninha mesmo. E venho com a tesoura cortando, aparando e dando o formato que eu quero. Pode até fazer mais redondinha, mais bicudinha. Isso é bem a critério de cada um, o tamanho da peninha. Se quiser botar mais fios para ela ficar maior. Aí depois que eu corto, eu ainda venho e dou mais uma penteadinha para ela ficar com essa penugenzinha na ponta que dá essa aparência de pena mesmo. E a nossa peça tá pronta. Agora eu vou mostrar ela prontinha para vocês. Pronto, meninas, tá aqui mais uma linda peça feita pela gente em crochê, um filtro dos sonhos. Lembrando que essa armação em papelão que nós fizemos só serve para os filtros em crochê, para o filtro de macramê não. E esse acabamento das peninhas que nós fizemos aqui maravilhosas serve para acabamento de várias coisas, inclusive para chaveirinhos. Fazendo num tamanho maior, elas também são uma bela decoração. Vou ficar aguardando a foto do trabalho de vocês
até a próxima aula, na próxima semana, sempre com uma novidade boa.